no coração da planície do Jordão, entre as cidades que o fogo do céu havia ameaçado, vivia um homem chamado Ló, um homem justo em meio a uma geração corrompida, um homem de fé e temor a Deus, mas também de dúvidas e desafios. Ló morava em Sodoma, uma cidade entregue à violência, à perversidade e à indiferença. O livro sagrado diz que a maldade daquela terra havia se multiplicado muito e que o clamor contra ela havia subido até o céu. Gênesis capítulo 18. Deus, vendo a injustiça e a corrupção, decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes, enviou 2 anjos para alertar Ló, seu sobrinho, que ainda poderia ser salvo. Ló recebeu-os com temor e hospitalidade, mesmo sabendo do perigo que se aproximava. Gênesis capítulo 19. Os anjos avisaram que deveriam partir imediatamente, que não havia mais tempo para esperar. Ló tentou convencer seus vizinhos, mas eles zombaram, fecharam as portas e se recusaram a ouvir. Era o fim. Amigos, quero compartilhar um desafio muito importante com vocês. Nosso canal tem apenas 5 meses de vida e já somos 259 inscritos. Cada um de vocês é uma bênção para este projeto. Mas para que o YouTube entenda que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Quando atingirmos essa meta, a plataforma começa a recomendar nossos vídeos para muito mais gente, e assim conseguimos espalhar ainda mais esta mensagem de esperança e inspiração. Por isso eu peço com muito carinho, se inscreva agora mesmo. É rápido, é gratuito e faz toda a diferença para que esse trabalho continue crescendo e transformando vidas. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos chegar aos 1000 e levar essa mensagem para o maior número possível de corações. A ira divina desceria sobre a cidade como fogo do céu. Naquela noite, Ló preparou-se para fugir com sua esposa e suas 2 filhas. Eles foram avisados para não olhar para trás, para não hesitar, para deixar tudo para trás. Gênesis capítulo 19. A cidade ardia em chamas e fumaça, enquanto eles corriam pela planície deserta. Os gritos e lamentos ecoavam atrás deles. O cheiro da destruição queimava no ar. Mas, no meio da fuga, a esposa de Ló olhou para trás. Um olhar de saudade, de medo, de dúvida. E naquele instante, ela se tornou uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Por que olhou? Por que não confiou na promessa de Deus? Por que não acreditou no livramento? Ela virou um monumento à desobediência, uma lembrança eterna do custo da incredulidade. Ló e suas filhas seguiram adiante, mas o que os aguardava era um destino inesperado. Eles se refugiaram em uma caverna nas montanhas, isolados do mundo que conheciam, cercados pelo silêncio e pela dor. A história da fuga de Ló e da esposa é um retrato poderoso da graça e do juízo divino. Mostra a urgência do arrependimento, o custo da incredulidade e a misericórdia de Deus para aqueles que confiam nele. Mas a história não termina aqui. No capítulo seguinte, vemos um episódio sombrio e controverso: as filhas de Ló na caverna. Após a destruição, as filhas acreditavam que não haveria sobreviventes para perpetuar a linhagem familiar. Temiam o fim da sua casa, do seu nome, do seu povo. Em desespero, arquitetaram um plano que chocaria gerações futuras. Na escuridão daquela caverna, elas embriagaram seu pai com vinho e, uma após a outra, tiveram relações com ele. Geraram filhos que se tornaram as nações Moabita e Amonita, conhecidas no Antigo Testamento por sua rivalidade com Israel. Gênesis capítulo 21. Esse episódio é um dos mais difíceis e polêmicos da Bíblia. Trata de temas como o desespero, a sobrevivência, a falibilidade humana e os planos misteriosos de Deus para a história. Apesar das falhas e das sombras, Deus usou essa linhagem para cumprir seus propósitos. Mostra que até em meio à queda e ao pecado, a misericórdia e a providência divina permanecem. A história de Ló e suas filhas nos confronta com a complexidade da natureza humana. Nos desafia a entender que mesmo os justos enfrentam situações difíceis e que a fé deve ser firme,
mesmo diante do desespero. Que possamos aprender com a fuga apressada de Ló, com a transformação trágica da esposa em estátua de sal e com as decisões difíceis das filhas. Que esta narrativa nos faça refletir sobre obediência, confiança e os caminhos misteriosos que Deus traça para cada um de nós. Como está escrito, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Que a fuga de Ló seja um chamado para deixarmos para trás tudo que nos prende, que nos escraviza e que nos afasta do propósito divino. Que possamos evitar olhar para trás com saudade das coisas que Deus já decidiu destruir em nossas vidas. Que a estátua de sal seja um lembrete para não hesitarmos no caminho da fé, para não nos apegar ao passado, mas avançarmos confiantes para o futuro que Deus prepara. E que mesmo diante dos momentos mais sombrios, onde parece não haver saída, possamos encontrar em Deus a força para recomeçar, para restaurar, para vencer. Essa é a lição do primeiro capítulo da história de Ló. Um homem que saiu da destruição com uma missão, um chamado para confiar e caminhar com Deus. As filhas de Ló estavam escondidas na caverna. O medo era seu único companheiro. Elas haviam perdido tudo: a cidade, a vida que conheciam. A destruição de Sodoma e Gomorra era um fogo que queimava em suas memórias. O silêncio da caverna era pesado, denso, quase sufocante. A escuridão tornava tudo ainda mais real. A escuridão e a angústia que só quem perde a esperança conhece. Será que tudo acabou para nós? Perguntava uma delas, a voz trêmula. Será que restou algo além do desespero? Ecoava a outra. Mas o destino as esperava com um mistério doloroso. Porque ali, naquele esconderijo sombrio, nasceu um plano desesperado. Um plano que desafiava a razão, a moral e a própria fé. Aquela noite, em meio ao silêncio e ao medo, elas decidiram agir. Decidiram que a linhagem de seu pai não acabaria naquele vale de sombras. E assim, numa sequência que chocaria até os mais fortes, elas embriagaram o pai. Não com maldade, mas com uma urgência cega. A urgência da sobrevivência. Venha, pai, beba conosco. O vinho era o instrumento da tragédia. Ló, cansado e vulnerável, não percebeu o que acontecia. No escuro da caverna, corpos se encontraram num ato proibido. Um ato de amor distorcido pela dor e pela solidão. E nasceram filhos daquela união incomum, que marcaram para sempre a história. O povo de Moabe e Amon, nascidos da sombra de uma noite proibida. Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38. E as filhas de Ló conceberam filhos de seu pai. Um misto de vergonha e sobrevivência. Um ato que desafia o entendimento, mas que revela a complexidade humana diante do desespero. Essas mulheres que viveram a catástrofe, o abandono, a incerteza, que viram seu mundo arder em chamas e suas esperanças se esvaírem, e que, no silêncio da caverna, fizeram o impossível para preservar a memória do pai e a continuidade do povo. Mas essa história traz lições duras e profundas. Lições sobre até onde o homem pode ir quando esmagado pelo medo. Lições sobre a fragilidade da moral diante do instinto de sobrevivência. Lições sobre perdão, redenção e o eterno propósito divino que mesmo das cinzas faz renascer a vida. Porque o plano de Deus nunca falha. Mesmo nas sombras mais densas, há uma luz que brilha. E apesar do erro, do pecado e da dor, a história segue seu curso. O filho nascido ali seria parte do plano maior, um elo na linhagem que culminaria em Cristo. O perdão de Deus é maior que o erro humano, e essa verdade ecoa em cada capítulo da Bíblia. Que possamos aprender com a escuridão da caverna para valorizar a luz da graça. Que saibamos que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode transformar dor em esperança. Que nossas escolhas, por mais difíceis que sejam, não nos afastem do propósito eterno.
e que, acima de tudo, possamos olhar para o futuro com fé, mesmo quando o presente nos parece um deserto árido e sem vida. Porque o amor de Deus é o farol que nunca se apaga. E essa é a história das filhas de Ló. Uma história de sombras, de erro, mas também de redenção e continuidade. Que possamos refletir nela e encontrar coragem para enfrentar nossos próprios desertos. As escolhas das filhas de Ló podem parecer impensáveis, mas precisamos lembrar do contexto. Para elas, o mundo havia acabado. Tudo o que conheciam, Sodoma, sua mãe, sua terra, havia sido destruído. Elas acreditavam que não havia mais ninguém lá fora. E diante desse desespero, tomaram uma decisão: garantir descendência a seu pai, para que o nome de Ló não se apagasse da terra. Foi um erro? Sim. Mas um erro motivado pelo medo, pela solidão e pela ideia de fim. Mesmo assim, Deus não os abandonou. Daqueles filhos, Moabe e Ben-Ami, nasceram povos inteiros. E mais adiante, da linhagem de Moabe, viria Ruth. E de Ruth, o rei Davi. E de Davi, viria Jesus. A história nos lembra que, mesmo em meio ao caos e à vergonha, Deus ainda pode gerar propósito. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém. Isso ajuda a espalhar essas mensagens que muitas vezes são esquecidas, mas que têm tanto a nos ensinar.